Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas de volta aqui no nosso canal. Esse vídeo vai ser um vlog. Essa semana eu tenho várias encomendas para fazer e aí eu resolvi fazer um vídeo mostrando um pouquinho dessa semana fazendo as encomendas e, claro, eu vou compartilhar aqui com vocês as receitas que eu criei ou que eu modifiquei, ou da onde que eu peguei, enfim, tudo aqui com vocês, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, como eu sempre compartilho com vocês. Bom, a primeira encomenda que eu tô fazendo é um bonequinho super fofinho que eu já comecei, que eu comecei no final de semana, e aí eu não gravei, não mostrei pra vocês, mas é um bonequinho que eu nunca tinha feito, gente. Foi uma encomenda, assim, bem uma novidade para mim, foi um boneco que eu nunca tinha feito, que é um bonequinho inspirado em Jesus. E aí eu resolvi fazer como se ele fosse criança, então eu fiz naquele estilo que a cabecinha é grande, sabe, o corpinho pequenininho, e aí eu usei como base, uma receita que está disponível no Instagram, está escrita em espanhol, mas se vocês quiserem seguir, eu acredito que não tem dificuldade em seguir, só que eu fiz algumas modificações, tá? Mas eu usei ela como base, que é uma receita de corpinho só, não tem nada a ver com Jesus. É uma receita de corpo base de 15 centímetros, e o Instagram é Min Crochê. Só que eu modifiquei o pé. O pezinho dessa receita, eu achei que não ia ficar legal, então eu modifiquei o pezinho. E aí, claro, eu já fui fazendo com a roupinha de Jesus. Eu vou mostrar para vocês, ainda está sem cabelo. Neste momento eu estou aqui, ó, fazendo o cabelinho. Que daí, esse cabelo, gente, eu tô fazendo na minha cabeça e eu não anotei, tá? Nem o Jesus ali também eu não anotei. Deveria ter anotado? Talvez, né? Será que eu vou fazer outro? Não sei, mas acho que mais ou menos eu lembro. Se eu pegar de novo essa receita aqui do corpinho, acho que eu lembro como é que faz, não sei. Mas aqui, basicamente, eu fiz a parte da cabeça, até a hora que terminam os aumentos, e agora eu tô fazendo aqui, ó, essa daqui vai ser a franjinha, e agora eu vou começar a fazer a parte de trás do cabelinho, que eu tô fazendo, como eu falei, livre, tá? E o nosso bonequinho, por enquanto, está desse jeito aqui, gente. Ai, não tá bonitinho? Olha só. Ah, outra coisa, as tirinhas da sandalinha eu ainda não pus também. Mas eu fiz aqui, ó, duas tirinhas de tamanhos diferentes, que daí eu quero colocar aqui no pezinho dele, ó. Uma mais para trás e uma mais para frente. Deixa eu colocar aqui só para mostrar para vocês. Mas basicamente vai ficar assim, ó. Ah, não tão para trás essa daqui, né? Mas mais ou menos assim, ó, vai ficar no pezinho dele. E é isso, gente, daí agora eu tô fazendo o cabelinho, então assim, ó, a franjinha vai ficar aqui, tá vendo, ó? E agora aqui atrás, claro, eu vou fazer o cabelinho maior, e aí ele tem uma orelhinha. Ai, não é bonitinho? Eu acho que vai ficar muito bonitinho. E aí eu vou fazer uma barbinha também, porque, né, Jesus. E claro, daí eu vou fazer os detalhezinhos de sobrancelha, narizinho, boquinha, enfim. Mas por enquanto é assim que está o nosso Jesusinho. Ah, e esse daqui, gente, é aquela cabecinha, ó, que você encaixa aqui, sabe? Que tem o pininho, e que daí você encaixa aqui, ó. Então é assim que está o nosso bonequinho por enquanto. Bom, vou continuar fazendo meu cabelinho aqui do Jesus, porque minha ideia é terminar o Jesus hoje. E aqui, gente, como que eu tô fazendo esse cabelinho? Como eu falei, né? Fiz aqui, ó, as carreiras até o aumento, e daí aqui eu vou fazendo assim, ó, uma quantidade de correntinhas. Aqui na franjinha eu fiz com 5 correntinhas. Daí eu volto fazendo ponto baixo, para fazer tipo fiozinho de cabelo. Opa.
e prendo no ponto seguinte. E vou fazer isso, gente, a volta de cabelo inteiro. Só que a parte de trás, aqui eu vou fazer um pouquinho mais compridinho, que é tipo esse aqui na frente e do lado da orelha. E depois a parte de trás eu vou fazer mais comprido. Só que isso tudo eu tenho que medir primeiro na cabecinha do bonequinho, para ver o tamanho certinho, para depois, né, a hora que tiver no tamanho que eu quero, daí eu posso seguir no automático. Tá vendo, ó? Aqui, ó, a franjinha, deixa eu virar para vocês. Aqui eu tô pondo bem, ó, miolinho com miolinho aqui. Então, ó, a franjinha vai ficar mais curtinha. Daí aqui, ó, eu já fiz um pouquinho mais compridinho, ó, que chegou na orelhinha. E aí agora eu vou fazer mais comprido ainda. Eu quero que chegue mais ou menos aqui, ó. E aí eu vou fazer, tipo, sabe, não sei como que eu vou fazer ainda. Mas é isso, gente. Eu vou fazendo e vou testando, vou fazendo e vou testando, vou fazendo e vou testando. E conforme a gente vai fazendo, a gente chega a duvidar se será que vai dar certo? Mas a hora que eu tava fazendo a túnica dele, a hora que eu tava nessa parte aqui da túnica, eu falei, meu, vai dar errado. Mas a gente tem que confiar no processo. E acho que deu certo, não deu a roupinha? Então eu acho que o cabelo vai dar certo também. Enfim, gente, vou fazer aí um pouco do cabelo e se tudo der certo, eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou o cabelo, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Olá, gente. Já é o dia seguinte, na verdade, eu não acabei não voltando ontem para gravar aqui, mas eu terminei o nosso bonequinho do Jesus. Trouxe aqui para mostrar para vocês. Achei que ficou bem bonitinho. Olha como que ele ficou no final. Ficou com, eu não medi aqui, mas ele ficou com quase 21 centímetros de altura. Eu acabei optando por colar aqui a cabecinha dele, porque achei que estava muito pesada para ela ficar só encaixada. Então, como vai ser para uma criança, eu achei que estava arriscado demais. Fiz todo o cabelinho dele aqui, barbinha, tudo, todos os detalhes do rostinho, ó. Achei que ficou bonitinho, gente. Vocês gostaram? Lembrando que, fiz a sandalinha também, ó, no pezinho dele. E assim, esse aqui, gente, não tem receita, tá? Eu fiz da minha cabeça. Se eu tiver que fazer outro igual, provavelmente não vai ficar igual, porque eu não anotei a receita. Mas enfim, achei que ficou muito bonitinho. Então, essa foi a primeira encomenda da semana. Encomenda feita, já mandei a foto para a pessoa que encomendou. Ela já aprovou, gostou do bonequinho. Então agora vamos partir para a próxima encomenda. A nossa próxima encomenda dessa semana, na verdade, são duas peças que são uns queridinhos aí da galera, que é o Stitch e a Angel, né, que ela chama, a cor de rosinha. Gente, por incrível que pareça, eu nunca fiz o Stitch. Olha que interessante. E aí, seguinte, foi uma encomenda de última hora e um prazo super em cima. Aí eu tenho alguns dias só para fazer. E então não vai dar tempo de eu criar. Aí eu comecei a pesquisar receitas e encontrei alguns tutoriais aqui no YouTube, encontrei algumas receitas no Instagram também. Só que a maioria, a grande maioria dessas receitas era com os olhinhos de feltro. E eu não queria fazer. Eu queria fazer com os olhinhos de crochê. Sabe quando faz aquela troca de cor? E aí, eu continuei procurando e achei uma receita para comprar. Essa receita, eu vou deixar linkado aqui também.
ela é nível intermediário e ela está disponível, o download em PDF, em inglês, alemão, espanhol e francês. Eu baixei em inglês mesmo, mas como eu vou deixar linkado aqui, porque tem essa opção em espanhol. Eu acredito que espanhol dá para a gente compreender melhor, né? Eu baixei em inglês porque eu consigo ler em inglês, eu já fiz várias receitas em inglês, então para mim não tem tanto problema. E aí eu já baixei, já imprimi e já comecei a fazer, porque eu não aguentei, gente, eu não aguentei, eu estava muito desesperada para fazer o Stitch, e eu tô fazendo com chenille. Vou mostrar para vocês as cores que eu escolhi. Esse daqui, que é o azul 2745, que é esse tipo um azul marinho aqui, eu vou fazer os detalhes, tipo as garrinhas, o nariz. O narizinho eu ainda não decidi se eu vou fazer bordado ou se eu vou fazer com aplicação. Por quê? É para uma criança de 4 anos. Então, eu não estou muito segura de colocar olhinhos e focinhos com trava de segurança. Eu também não sei o tamanho que esse bichinho vai ficar. Então, eu estou fazendo para decidir. Se eu for fazer bordado, vai ser com essa daqui. As garrinhas, tá sendo com essa. Na receita, fala para fazer com preto. Porém, eu dei uma pesquisada aqui na internet e eu vi que o Stitch, pelo menos parece aqui, que as garrinhas são azul escuro. Então, eu tô fazendo com esse aqui, tá? O corpinho dele, eu tô fazendo com esse tom de azul, que é o 2500, tudo com a chenille, tá? E os detalhezinhos, a barriguinha, o olhinho, aquela parte mais clarinha, eu vou fazer com esse tom aqui, ó, que é o 2012. Então, ele vai ficar dessa cor, ó. Eu tinha pensado inicialmente de fazer com esse aqui, mas depois eu fui ver, ele não é tão escuro. Então, eu resolvi fazer com esse aqui. E os detalhes com esse. Então, vai ser isso aqui, ó. E a orelhinha, daí eu vou fazer com a veluche na cor Suspiro, que é 99,45, que é a parte de dentro da orelhinha, vai ser esse cor de rosinha aqui. Então, meu material já tá todo separadinho aqui, fibra também, tudo certinho. O da barriguinha ainda não comecei a fazer, mas eu já comecei a fazer a patinha. Por enquanto, eu tô fazendo a patinha da frente, como se fossem os bracinhos, gente. E olha que bonitinho que tá. Olha aqui, eu preciso mostrar para vocês. Olha isso aqui. Olha essa patinha. Olha as garrinhas. Ah, não tá bonitinho? Agora são 20 para as 4. Eu acabei de tomar banho, porque já fiz um monte de coisa, gente. Hoje amanhã foi uma loucura. Primeiro que de manhã eu terminei o Jesus, né? Que era Na verdade, assim, eu terminei de fazer tudo que eu precisava ontem. Cabelo, barba, as tirinhas da sandália, tudo. Mas a montagem foi hoje. Aí foi quase a manhã inteira, gente, para montar esse bonequinho, mas eu achei que ele ficou tão bonitinho. Vocês gostaram? E já tive muitas ideias, gente, de usar esse corpinho. Dá para fazer qualquer personagem, na verdade, né? Não que Jesus seja um personagem, mas assim, né? Dá para fazer qualquer coisa com esse corpinho. Eu já tive várias ideias enquanto eu estava fazendo. Eu não sei se vocês são assim também. Eu tô fazendo uma coisa e minha cabeça já tá em outro lugar. Mas enfim, e aí tive que fazer esse monte de coisa, já dei uma geral na casa também, e daqui mais ou menos umas 2 horas eu vou ter que sair. Então eu tenho praticamente 2 horas para trabalhar no Stitch agora. Quanto que a gente vai conseguir fazer desse Stitch? Não sei. Então eu vou agora concentrar aqui no Stitch, fazer o máximo que eu conseguir. Já separei aqui alguns vídeos para eu assistir aqui, que eu não sei. O que vocês fazem, gente, quando vocês estão fazendo crochê? O que vocês fazem? Vocês assistem TV? Quando eu tô aqui no ateliê, igual agora eu tô no ateliê, né? Às vezes eu levo tudo lá para a sala e fico assistindo TV.
Mas quando eu tô aqui no ateliê, eu separo vários vídeos aqui do YouTube e fico assistindo um monte de vídeo aqui do YouTube. Então, já separei aqui uma playlist para eu assistir e vou embora aqui. Vamos ver o máximo que eu consigo fazer nesse período e depois eu vou... Aí eu venho mostrar para vocês o quanto que eu consegui fazer, tá bom? Mas por enquanto é isso, gente. Vamos lá, vamos fazer. Bom, gente, se passou mais ou menos 1 hora, eu tive que fazer uma pausa para comer um lanchinho. Mas o que temos até o momento? 2 patinhas dianteiras e uma patinha traseira. Porém, eu vou desmanchar as patinhas dianteiras. Por quê? A receita manda fazer de um jeito, que é esse aqui. Mas eu não estava gostando, achei que as garras não estavam ficando assim muito definidas como eu gostaria. E aí eu fiz de uma maneira diferente aqui, ó, e eu achei que ficou mais saltadinha, tá vendo? Não sei se dá para ver. Que aqui é com ponto alto e eu fiz com ponto bolha. E eu achei que ficou melhor, só que daí eu não tenho como deixar a pata da frente de um jeito e a pata de trás do outro. Então, o que nos resta fazer? E é isso, né, gente? Às vezes a gente perde o trabalho, mas faz parte, porque eu prefiro desmanchar e ficar com uma peça que eu goste, né? Então, pensei muito sobre, mas resolvi desmanchar. Então, vou ter que refazer as patinhas. Mas não é uma peça difícil de fazer. Só que agora eu estou entendendo por que nível intermediário, né? Porque tem todas essas troca de cor. Então, realmente, gente, não é um trabalho para iniciante, não. Até eu quero ver como é que vai ficar a parte de montagem, que eu não vi essa parte ainda, mas acredito que vai ter bastante costura. Essa parte eu vou descartar. Acho que eu não vou nem precisar desmanchar tudo. Acho que daqui eu consigo seguir a patinha, deixa eu ver. Pronto. E é isso, gente. Vou desmanchar essa daqui também. E aí vou fazer, mas pelo menos eu acho que assim vai ficar mais com cara de garrinha mesmo, sabe? Mais saltadinho. Acho que vai ficar mais bonitinho. Mas olha, tô gostando. Acho que vai ficar bem fofinho. E é isso, gente. Eu tenho mais 1 hora, mais ou menos, antes de eu precisar sair. Então, vamos ver quanto que eu consigo fazer aqui do Stitch. Bom, gente, voltei aqui. Refiz, então, as 2 patinhas que eu desmanchei e fiz as 2 patinhas traseiras. E, por enquanto, é isso que nós temos do Stitch. E agora eu preciso sair, que já são 6 horas. Então, vou montar aqui a minha bolsa. Já peguei aqui, ó, a minha sacola. Vou colocar aqui os novelos de linha.
agulha, minha pinça, acho que a pinça não cabe aqui não, vai aqui mesmo, as minhas, como fala? Agulha, né? O cor-de-rosinha também eu vou levar, vai que eu resolvo fazer a orelha, eu não sei o que eu vou fazer, se é que eu vou fazer alguma coisa, mas algo me diz que eu vou ter um tempo de espera, então eu vou levar a fibra que tá nessa sacola, então vai nessa sacola mesmo. E por que que eu levo desse jeito, né? Porque, gente, eu peso todo o material para eu poder calcular o peso, né? O preço, o peso também, mas assim, o preço da peça. Então, essa fibra aqui, ela tá pesada, assim como todas a linha. E aqui a minha receita, o PDF com a receita. Vou colocar aqui também. E pronto, a minha sacolinha está pronta para eu levar, acho que eu peguei tudo. E é isso, se eu conseguir gravar alguma coisa, eu mostro para vocês, enquanto eu estiver gravando. E se não, eu faço provavelmente amanhã, porque acho que eu vou voltar tarde hoje, então a iluminação não vai estar boa, acho difícil eu gravar alguma coisa. Mas enfim, assim que eu tiver mais coisas para mostrar do Stitch, eu venho aqui mostrar para vocês como é que tá ficando o nosso bonitinho, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Realmente, como eu disse, já é o dia seguinte, eu não consegui gravar ontem, mas eu fiz bastante coisa, já vou mostrar para vocês como tá o nosso Stitch. Tá ficando muito bonitinho. Hoje de manhã eu já conversei com a moça que encomendou, porque eu tava tendo dúvida se eu colocava ou não os olhinhos com trava de segurança, porém é para dar de presente para uma criança que está fazendo 4 anos. E aí, por questões de segurança, eu achei melhor a gente bordar esses olhinhos. Então, eu vou finalizar o Stitch e vou bordar os olhinhos depois. Então, nesse momento, gente, ele tá um pouco estranho. Ele tá aparecendo ali. Bom, ele é um alienígena, né? Na verdade, o Stitch. Mas ele tá aparecendo ali. Ele não tá aparecendo o Stitch ainda por conta dos olhinhos, que tá sem o olhinho. Mas ele tá ficando muito fofinho. Que eu posso dizer por enquanto da receita? Realmente é uma receita de nível intermediário. Então, para quem está começando no crochê, nos amigurumis, né? Ela é um pouquinho difícil, porém, o bacana é que ela é praticamente sem costura, praticamente porque a orelha vai ser costurada. Mas as patinhas você vai fazendo e coloca ela conforme você vai fazendo, então não é costurado. Enfim, vou mostrar como é que tá por enquanto. A cabecinha não está cheia ainda, mas olha que, gente, ele fica sentadinho. Olha que coisa mais bonitinha que tá ficando. Peraí, deixa eu tirar ali. Olha, não tá ficando bonitinho? A cabeça tá torta, que não tá cheia ainda, né? Mas a hora que encher vai ficar bonitinho. E aí, ele fica assim, tá? A perninha balançandinha assim, ó. Tem um rabi... Gente, vocês estão entendendo? É muita fofura. Mas ele sentadinho, ó, ele fica nessa posição. Eu tô achando muito bonitinho, gente. Tô adorando. Tô super curiosa para começar a fazer a Angel, que eu vou usar a mesma receita, né? Só vou trocar as cores. Inclusive, já comprei as cores, depois eu mostro para vocês, assim que eu terminar ele, eu mostro para vocês. Eu vou finalizar, a minha ideia é finalizar agora. Eu preciso editar um vídeo, então enquanto eu vou editando, eu vou fazendo aqui o Stitch, nosso Stitch. Não tá ficando bonitinho? E aí, a minha ideia é finalizar ele agora de manhã, enquanto eu edito o vídeo, preparo tudo. Vou começar a trabalhar na Angel. E claro que eu vou mostrar tudo para vocês e vou depois mostrar os detalhes dele também e vou falar quanto ficou de altura, enfim, todos os detalhezinhos, né? Mas é isso, vamos lá, vou continuar trabalhando. Eu vou fazer isso fora da câmera, porque agora é aquele trabalho chato, gente, de edição. Não tem muita graça, e aí eu vou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou editando e vou crochetando, trabalhando aqui no Stitch. Hoje tá nublado aqui, então eu não sei se a iluminação tá boa, eu tentei melhorar aqui, mas a coisa tá um pouquinho diferente hoje.
Então vocês me perdoem caso a iluminação esteja um pouquinho diferente, é porque hoje está nublado por aqui, vem chuva, amanhã temos previsão de chuva, mas é isso, gente. Então vamos lá, trabalhar no Stitch. Gente, terminei o Stitch. Seguinte, tem uma coisa para contar para vocês. Aquela cabecinha que eu mostrei no outro vídeo, eu desmanchei. Desmanchei porque o olhinho não estava ficando. Eu não sei se é o meu ponto, a maneira como eu tô fazendo, se é porque meu ponto é mais apertado, enfim, eu não sei. Eu só sei que assim, tava ficando torto. E aí, quando eu fui fazendo até o final, porque eu pensei, às vezes a hora que eu encher, às vezes, enfim. Eu cheguei a quase fechar a cabeça, enchi tudo e o olho estava torto, não estava do jeito que eu queria, desmanchei a cabeça inteira, quase inteira, até a parte, tipo, até antes de começar os olhos. E aí eu mudei um pouco a receita e fiz algumas adaptações e agora ficou do jeito que eu gostei. Então, eu vou mostrar para vocês o Stitch pronto. Agora ele já está todo finalizado, já com os olhinhos bordadinhos, boquinha, narizinho, tudo bordadinho. Olha que chuchuzinho que ele ficou, gente. Eu achei que ficou de um tamanho bem bonitinho. E o que é mais legal, como eu já mostrei no outro vídeo, ele senta, né? Ele fica sentadinho. E aí, gente, se você colocar ele sentadinho assim, mesmo com, eu achei que a cabeça ia ficar pesada, né? Mas mesmo com a orelha, tudo, ele senta sozinho, tá? Não precisa encostar em nada, ele senta sozinho. E aí já pus aqui o chumacinho na cabecinha. Enfim, Stitch está finalizado, prontinho. E eu já comecei a fazer a Angel, porque ontem choveu o dia inteirinho aqui na minha cidade e foi uma tempestade com muitos raios e trovões, então eu não gravei. Eu participei de uma feira ontem, que, nossa, gente, foi até interessante, porque mesmo embaixo de chuva, de tempestade, algumas pessoas foram lá me prestigiar. Agradeço muito quem foi lá me prestigiar na feira, porque estava difícil de sair de casa ontem. Mas eu não consegui gravar, estava muito ruim para gravar, e acabei tendo uma crise de enxaqueca também, então não gravei, mas eu trabalhei. Adiantei aqui, e como eu falei para vocês, eu vou falar as cores que eu comprei para fazer a Angel. Da mesma maneira que o Stitch, eu queria 3 tons de azul para fazer a Angel. Não encontrei 3 tons de rosa, no caso, né? Para fazer a Angel. Não tinha, só tem rosa, tipo um rosa pink e o rosa clarinho, esse aqui que eu fiz a orelha do Stitch. Então, o que que eu fiz? Eu acabei encontrando um tom de vermelho, que ele é um vermelho quase vinho, e aí eu optei por fazer as garrinhas dela aqui, e vou bordar o narizinho, com esse tom de vermelho. Então, é o seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês. É esse aqui, ó. Esse daqui. A Angel, eu tô fazendo. Ai, esbarrei aqui no microfone. A Angel, eu tô fazendo com a Veluche. As garrinhas, eu tô fazendo com esse aqui, que é o vermelho tinto. A parte de fora do corpo, a mais escura aqui, eu tô fazendo com este cor-de-rosa, que é o Pitica, que é bem um pink. E a parte de dentro, eu tô fazendo com a mesma cor que eu fiz a orelhinha aqui do Stitch, que é o Suspiro. E agora eu vou mostrar para vocês como que está a nossa Angel. Ó, as orelhinhas já estão prontas. Ah, gente, importante. Caso você vá fazer essa receita, ela não fala, não dá muitas explicações do tipo assim, corta e deixa um pedaço para costurar. Não tem essas explicações. As patinhas, os pezinhos, os bracinhos, não precisa de deixar a linha para costurar, porque você faz o corpo e costura.
Você faz o crochê e já faz o crochê junto com a patinha, então não precisa. Mas as orelhas você precisa costurar. Eu tô deixando aqui para Angel, ó, um fio bem longo, porque para eu costurar a orelha do Stitch, eu achei não, faltou, e daí eu tive que pegar um pedaço de linha, porque eu quis dar uma costurada aqui subindo para ela ficar mais firminha, sabe? E aí para mim faltou. Então dessa daqui da Angel eu deixei uma linha já mais comprida para não faltar. Então temos aqui, ó, as orelhinhas, e olha que tom, vai ficar bem bonitinha, né? As orelhinhas da Angel já estão prontas. E olha como estamos, gente. Olha aqui o corpinho da Angel, o rabicozinho dela aqui. E aí estamos agora, vamos começar a cabecinha. E aí é claro que o olhinho agora eu já sei como que eu tenho que fazer, né? Porque já mudei a receita para fazer o Stitch, então agora a da Angel eu vou fazer igual a do Stitch. Quero terminar essa Angel hoje, porque eu ainda tenho outra encomenda para fazer. Na verdade, gente, ontem na feira apareceram mais 3 encomendas. Uma cliente minha que já comprou comigo 2 vezes na feira, ela foi lá e ela encomendou 3 peças comigo. Então agora tem mais 3 encomendas, mas é lógico que essas encomendas não vão caber nesse vídeo, vai ficar para um próximo vídeo. Mas além dessa Angel, tem mais uma encomenda que eu quero fazer, que vamos ver se vai dar para eu colocar nesse vídeo. E eu não sei se eu contei para vocês, mas essas pecinhas aqui vão viajar para bem longe. Depois eu falo para vocês para onde que eles vão. Enfim, vamos trabalhar, fazer aqui a nossa bonequinha. Enquanto isso, já separei aqui uns vídeos para eu ir assistindo aqui dos canais que eu gosto de assistir. Minha receita já está aqui, gente, vocês não vão, vocês não vão acreditar. Não dá para ver aqui pelo vídeo, né, que o vídeo não mostra, mas eu tô sentada toda torta aqui na minha cadeira, porque tá friozinho, tô até de blusa aqui. A minha gatinha, que vocês já conhecem, que ela aparece de vez em quando aqui no canal, a Phoebe, ela se enfiou aqui por dentro do meu casaco e ela tá deitada aqui atrás de mim, entre as minhas costas e o encosto da cadeira, por dentro da minha blusa, e agora eu não posso encostar na cadeira porque a bonita tá ali. E aí eu tô inteira torta na cadeira. E é isso, né, gente? Porque quem tem gato sabe que são eles que mandam na casa, né? A gente tá aqui apenas para, acho que para servir, dar comida, limpar a areia, brincar com eles, né? Enfim. Então, gente, vamos lá, vamos trabalhar. A minha bichinha tá presa aqui, por enquanto tá presa nas 2 cores ainda. E agora eu vou começar a fazer a cabecinha dela. Então, como eu falei, eu fiz algumas adaptações. E aí, eu já escrevi, tô escrevendo, na verdade, aqui na receita que eu imprimi, né? Porque daí, se eu for fazer novamente, o que eu pretendo fazer, porque eu achei que ficou muito fofinho, eu acho que na feira vai fazer um sucesso esse Stitch. Então, eu tô anotando aqui na receita, porque daí quando eu for fazer de novo, já vou fazer. Gente, e essas alterações, não é que a receita tá errada, tá? Essas alteraçõezinhas a gente às vezes acaba fazendo, porque às vezes o nosso ponto é mais apertado, às vezes, por exemplo, eu tô fazendo, não sei se eu já falei isso nos outros vídeos, acho que não. Eu tô fazendo o ponto pegando por baixo. Às vezes ela fez pegando por cima, tudo isso dá alteração na receita. Às vezes o ponto caminha mais do que deveria, enfim. Então, assim, é super normal acontecer isso, tá? Não tô falando que a receita dela tá errada, não. Eu tô adorando a receita dela. A única coisa que eu senti é que, assim, não explica, tem algumas partes que não explica muito detalhadamente. Essa parte de bordar, no caso, não, porque, né, é o olhinho, mas a sobrancelha, assim, a boquinha e tal, não explica na receita. Por isso que eu falei, não é para iniciante, é uma receita intermediária, né?
como fazer o cabelinho, não explica também, ela explica mais ou menos. Então, assim, não tem tantos detalhes, mas a receita tá ok, tá? Não tô falando que a receita não é boa, não. Eu gostei da receita e achei que ele ficou a coisa mais fofinha. Então, vamos lá, vou ligar aqui meu vídeo pra gente ir fazendo. Gente, tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para vocês. A boa é que eu terminei a Angel e ela ficou a coisa mais fofinha, igual o Stitch. A ruim é que ela não está mais aqui comigo, nem o Stitch. Sim, gente, como eu falei para vocês, acho que eu falei no outro vídeo, eles iam viajar para longe. E aí eu tive que fazer entrega. Então eu já entreguei. Mas eu tirei foto, então eu vou colocar aqui a foto da Angel prontinha para vocês verem. Eu peço desculpas que eu não consegui trazer aqui, gravar um vídeo para mostrar para vocês que eu tive que entregar essa peça, mas agora eu já posso contar para vocês. Essas fofurinhas vão para Salvador fazer a alegria de uma menininha que vai fazer 4 aninhos. Espero que ela goste muito. Fiz com muito carinho essas duas coisas maravilhosas. Eu adorei a receita. Não gastou mais de um novelo, tá? Essa parte mais escura, né, do Stitch ou da Angel, não foi um novelo inteiro, tá? E os detalhes, claro, daí menos ainda, porque gasta menos, né? Mas enfim, então agora essa encomenda já terminou e agora eu vou para a próxima encomenda, que é um Snoopy. Esse Snoopy, ele é pequenininho. Então, para fazer o Snoopy, eu vou fazer com a amigurumi. Já tô aqui, ó, com a amigurumi branco, que é o 8001. Isso. E os detalhezinhos da orelhinha, o pretinho, eu vou fazer com a preta. Essa daqui não é amigurumi. Gente, a Phoebe. Ó, eu falei em um vídeo passado do rabinho da Phoebe. Olha o rabinho dela, gente. É sempre assim. Oi, meu amorzinho. Ó, não é redinho, ele é de porquinho. Uma característica dela. Essa daqui, não tô conseguindo tirar o rótulo. É a Amigo Love da Cisne. A cor é a 000? 000. Enfim, a preta, gente. Quando é um novelo assim, que eu não consigo puxar o meio, porque ele tem o cone aqui por dentro, para eu não perder que linha que é essa, eu faço assim, eu tiro o rótulo, né? Porque daí eu vou ter que puxar o fio por fora e eu coloco o rótulo aqui dentro. Porque daí, quando eu quiser saber que linha que é, o rótulo tá aqui, ó. Enfim, esse Snoopy, gente, eu não vou poder deixar a receita dele aqui na descrição do vídeo, porque em uma viagem que fiz há muito tempo atrás, eu comprei essa revista aqui, ó. Só que ela é escrita em inglês. E ela tem vários personagens do Snoopy. E eu vou usar ela como base. Eu já fiz 2 Snoops usando ela como base. Tem algumas coisinhas, porque ela é bem antiguinha, não sei de quando que é essa revistinha. Mas assim, tem algumas técnicas que eu não uso igual tá aqui. E algumas coisinhas que eu fiz diferente, mas eu uso como base esse daqui porque eu acho que o tamanho é legal, o número de carreiras é legal, então eu uso como base essa daqui. Então, gente, como é de uma revista, livro, não sei como é que eu posso chamar isso, não tem como eu deixar linkado aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como vai ficar o Snoopy. Ele fica mais ou menos desse tamanhozinho assim, ó. Uns 10, 12 centímetros. Porque é para ficar tipo um chaveiro. Eu vou depois conversar direitinho com a moça que encomendou, porque eu não sei se ela quer como chaveiro ou se ela quer para pendurar no retrovisor do carro. Então, se for para pendurar no retrovisor do carro, daí eu vou fazer um cordãozinho para ela pendurar, ou se ela quer que eu coloque como chaveiro, enfim.
Mas eu já vou começar a fazer o Snoopy. Agora já tá bem tarde aqui, já é quase 7 horas da noite. E aí eu mostro para vocês como que ele vai ficar pronto. E eu acho que esse Snoopy vai ser o último desse vlog. Eu tenho outras encomendas, mas aí eu acho que eu vou encerrar o vídeo, porque eu acho que já tá ficando longo demais esse vídeo. Vou encerrar com esse aqui, e daí as outras encomendas a gente vai fazendo no próximo vlog, tá bom? Mas enfim, vou lá fazer o Snoopy e depois eu venho mostrar pra vocês como é que tá ficando. Oi, gente, terminei o Snoopy. Ela preferiu fazer um chaveiro, a pessoa, né, que encomendou, ao invés de fazer o cordãozinho para pendurar no retrovisor do carro. E olha que fofurinha que ele ficou, gente. Ai, a Phoebe passando aqui. Deixa eu tirar a minha canequinha de água aqui, senão ela bebe a minha água. Olha só, que gracinha que ficou. Ele tem a manchinha, os detalhezinhos, o rabinho, orelhinhas. Ficou um tamanho bem bonitinho, né, para chaveiro. Acho que ficou um tamanho bom para chaveiro. Ficou com mais ou menos 9 centímetros de altura. Então, acho que ficou um tamanho bem bonitinho para chaveiro. E então, com o Snoopy, eu encerro aqui as minhas encomendas dessa semana. E encerro também esse vídeo aqui, que foi esse vídeo que eu fiz das encomendas da semana. Conforme tiver mais encomendas, vou fazer mais vídeo assim. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixa aqui um like nesse vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, para não perder conteúdos assim, caso você goste. Lembrando que as receitas que eu utilizei estão linkadas aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!